Muito bem, nesta noite nós vamos estudar a carta aos Romanos, no seu capítulo 9, dos versículos 19 a 29, seguindo aí pela exposição que temos feito no capítulo 9 da carta aos Romanos e de toda a carta até aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Está falando a respeito de Deus. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Muito bem, vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Senhor para a compreensão da sua palavra. Ó Deus, ilumina-nos, ó Pai, com teu Espírito e fala ao nosso coração. Livra-nos, ó Deus, do erro e do engano nas interpretações, mas ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e, ó Deus, com clareza, sabendo o seu conteúdo, aplicá-lo ao nosso coração. Ajuda-nos nisso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a carta aos Romanos, que nós sabemos foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita para antecipar sua viagem a Roma. Esta carta iria o preceder para explicar para a igreja de Roma qual era este evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que ele mesmo diz que é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Este evangelho a respeito do qual ele diz que não é evangelho de homens, mas é o evangelho de Deus, do qual ele mesmo diz que ele não se envergonha. E aí nós aprendemos desde o início da sua exposição, que os primeiros 2 capítulos, Paulo mostra que todos os homens, indistintamente, são indesculpáveis diante de Deus. Paulo começa um tratado contra toda a petulância e arrogância do ser humano, que acha que porque não cometeu determinados pecados, e normalmente as pessoas caem lá nos homicídios, dizendo: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não tenho vícios, por causa disso então eu sei que eu vou para o céu. Eu creio num Deus, e aí essa crença é uma crença indistinta, crer num Deus impessoal, crer que existe realmente um Deus, mas é uma crença completamente desprovida de qualquer entendimento, de qualquer razão, de qualquer embasamento. E Paulo diz: não pense que porque vocês têm algum tipo de religiosidade, vocês estão salvos. Todos os homens são indesculpáveis, porque os homens negam Deus na sua consciência, porque os homens não enxergam Deus na criação, e porque os homens não conhecem a lei de Deus, não conhecem a revelação de Deus, e aqueles que conhecem não obedecem. Portanto, todos os homens, gentios ou judeus, estão todos numa mesma condição, que é a condição de indesculpáveis diante de Deus, porque todos pecam. E nessa condição de pecadores diante de Deus, só há um meio de salvação. É um meio provido pelo próprio Deus, porque o homem, no seu estado de pecado indesculpável, ele não se interessa por Deus.
No máximo, ele tem algum tipo de religiosidade que o leva a se aproximar de alguma igreja e ali tentar, de alguma maneira meritória, merecer alguma coisa de Deus. E muitas vezes as pessoas não apenas acham que merecem mesmo, elas acabam até algumas exigindo de Deus algum tipo de favor, porque elas são assim ou porque são assadas. Assadas ficou engraçado, ou porque são assim ou assado. Mas a ideia é que essas pessoas todas, elas são ignorantes quanto ao fato de que diante de Deus, todos os homens são culpados. E não importa se você tenha nascido numa família religiosa, ou se você nem sequer conheça a sua família e tenha vivido uma vida pregressa até aqui. Todos os homens são indesculpáveis. E por isso que para a nossa salvação, nós dependemos de uma obra de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, nos acha na nossa miséria, pecaminosidade, na nossa miserável pecaminosidade, e Ele oferece um pagamento pela nossa dívida. Bom, alguém poderia perguntar, que dívida é essa? Bom, cada vez que eu desobedeço a Deus, eu gero uma dívida que é uma dívida eterna, porque eu transgrido a lei e a vontade de Deus, e ao transgredir a lei e a vontade de Deus, eu ofendo a santidade de Deus, eu ofendo sua majestade, eu ofendo aquilo que Deus é, e essa ofensa, ela é do tamanho do ofendido, e não do tamanho do ofensor. Todas as vezes que eu peco com uma mentira, ou sentindo uma raiva, um ódio de alguém, ou cometendo algum tipo de violência, ou cometendo algum tipo de ganância, inveja, cada um desses pecados, ao serem cometidos, eles se tornam uma dívida eterna, e portanto uma dívida impagável, porque eu não sou eterno, eu sou finito, eu sou temporal. Cada uma dessas transgressões, cada um desses meus pecados, eles produzem impureza e sujeira em mim, tornando a minha própria vida impura, o que me impossibilita de oferecer um sacrifício pela minha própria redenção, porque eu sou impuro. Como é que alguém impuro pode oferecer um sacrifício puro para aplacar a ira de um Deus santo e majestoso, que é ofendido constantemente pelos seus filhos, por aqueles que Ele criou, por homens pecadores? Por causa disso mesmo, Paulo vai nos explicar que Deus provê, Deus que é um Deus justo, Ele provê uma salvação para os homens, enviando o seu Filho, que nasce entre nós como um representante legítimo do homem, mas ao mesmo tempo Ele traz consigo a natureza divina, o que o torna habilitado a oferecer um sacrifício pela minha vida, porque Ele é um representante legítimo meu, Ele se encarnou como homem, e o pagamento que Ele realiza é um pagamento suficiente para cobrir todos os meus pecados, para pagar cada um deles, e para pagar não apenas o meu, mas de todos aqueles de quem Deus quis salvar. Por quê? Porque Ele também é Deus e Ele também é eterno, e o pagamento, o sacrifício que Ele realiza é suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro, se fosse esse o caso. E então nós aprendemos que um Deus justo, Ele cobra a dívida que era nossa de forma substitutiva através do seu Filho. Veja, Deus lança sobre Jesus Cristo os nossos pecados e sobre nós a justiça de Cristo para que nós sejamos salvos. Esta é a obra que nós chamamos de justificação pela fé, e Paulo nos ensina isso. Paulo ensina que agora, debaixo desta obra, crendo em Jesus Cristo, nós estamos livres da condenação eterna, e por isso mesmo Deus coloca dentro de nós o seu Espírito, que nos ajuda a andar na verdade, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a entender que os sofrimentos desse tempo presente, eles não servem para ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esse mesmo Espírito comunica ao nosso coração de que nós somos de Deus, amados de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus. Muito bem, esse é o contexto até o final do capítulo 8, mas Paulo está sempre usando uma ferramenta de linguagem para tentar elucidar possíveis dúvidas que podem surgir. Essa ferramenta de linguagem nós chamamos de diatribe. E o que é uma diatribe? É quando Paulo, ele imagina um interlocutor fictício que pudesse fazer questionamentos que Paulo sabia que eram questionamentos próprios daquela comunidade. Então ele, ao escrever, ele está sempre lidando com o interlocutor que está lhe questionando. E o assunto do capítulo 9, 10 e 11 é precisamente as respostas que Paulo dá para um fictício judeu
que vai questionar Paulo dizendo o seguinte: olha, mas e se Israel, que sempre teve um relacionamento próximo com Deus, conhecido como o povo de Deus em todo o Antigo Testamento, se Deus fez promessas a esse povo, se esse era o povo de Deus, e você está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, você está dizendo que aqueles que Deus conheceu de antemão, a esses o Senhor também predestinou, e aos que predestinou o Senhor salvou por meio de Cristo Jesus, justificando-os, o Senhor os chamou no mundo de pecadores, o Senhor os chamou através da pregação do Evangelho, e o Senhor os glorificou, dando a entender que a obra do Senhor é tão completa, que nenhum deles se perderá. E então, como é que você explica que o povo de Israel rejeitou a Jesus, e o povo de Israel anda longe de Deus? E então Paulo tem que responder esse suposto, esse imaginário interlocutor, que está questionando: será que Deus falhou? E Paulo então começa o capítulo 9, primeiramente demonstrando solenemente o quanto ele amava aquele povo, e o quanto ele estava entristecido por causa da rejeição que Israel cometeu em relação a Cristo. E ele começa dizendo: olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito de Deus, que eu sofro e me entristeço diariamente por causa da condição de Israel. E ele diz: não apenas isso, eu mesmo desejaria ser maldito. O que ele está dizendo? Olha, eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, se a minha separação de Cristo servisse para salvar todo o meu povo. Por quê? Porque os israelitas receberam muitos privilégios. Eles tiveram a lei de Deus, eles tiveram a glória de Deus fazendo milagres extraordinários no meio deles, eles tiveram os profetas, eles tiveram comunicação de anjos, eles tiveram as revelações, eles tiveram culto, eles tiveram todo o sistema sacrificial, cerimonial. Tudo isso foi dado a eles, foi dado às escrituras para eles, a revelação de Deus. E por fim o próprio Cristo nasce de dentro dos judeus. Mas apesar disso eles rejeitaram o Senhor. Então Paulo começa dizendo o seguinte: eu estou extremamente contrito por causa da condição do meu povo. Então, o que eu vou dizer aqui não é birra contra o meu povo. O que eu vou ensinar para vocês não é alguma coisa de uma retaliação, ou de algum tipo de vingança, por muitos judeus, inclusive, me perseguir por causa da fé em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E ele começa então, a partir do versículo 6, a lidar com os questionamentos que estavam colocados. A partir do capítulo 6, o primeiro questionamento que aparece é esse que eu citei para vocês. Alguém poderia dizer assim: Paulo, então a palavra de Deus falhou, as promessas de Deus falharam com Israel? E a primeira resposta que Paulo dá é: não, não falhou. Por que não falhou? Porque nem todo Israel é Israel de fato. Ou seja, o que torna alguém um verdadeiro israelita, um membro do povo de Deus, não é o fato de ter o sangue de Abraão, de ter a biologia de Abraão, de ter essa nacionalidade por uma ancestralidade que eles tinham de Abraão. Não é isso que torna o judeu povo de Deus, mas era de fato ter a mesma fé que Abraão tinha. Portanto, o verdadeiro Israel não são todos aqueles que nascem e recebem no seu documento a identificação como israelita, mas o verdadeiro Israel é aquele que tem a mesma fé que Abraão tinha. Esse é o verdadeiro povo de Deus. E este povo, que é também chamado dos eleitos do Senhor, são aqueles que Deus chamou das trevas para a luz. São aqueles que Deus convenceu, tanto no Antigo Testamento como no tempo presente, que Deus convenceu a respeito de seus pecados e os fez crer. Lá no Antigo Testamento, crer no Messias que viria. Nós que estamos aqui, crer no Cristo que veio, o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Um único povo, sempre foi um só povo. É o povo que tem a mesma fé, não é o povo que tem o mesmo sangue. Segunda questão, Paulo, para comprovar isso, Paulo mostra que já havia no próprio Antigo Testamento uma ação de Deus soberanamente escolhendo do próprio Israel, dos próprios descendentes, alguns para que façam parte desta aliança e outros são preteridos. E ele dá dois exemplos, os exemplos primeiramente com os filhos de Abraão, Ismael, Isaque, e ele escolhe a Isaque e diz que Isaque é o filho da promessa. E também os filhos de Rebeca e Isaque, que são gêmeos, Jacó e Esaú, e é dito que antes mesmo
Antes mesmo que eles nascessem, Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Isso não significa que Deus tenha empurrado Esaú para o pecado e tenha empurrado Jacó para uma vida de santidade, porque quando eles começam a realizar as suas próprias atitudes, Deus os elegeu antes que eles nascessem, portanto ninguém tinha feito nada para que um fosse eleito ou não. Quando eles começam a realizar, a fazer coisas, nós vamos descobrir que ambos são pecadores. Tanto Esaú é um pecador, como Jacó também é pecador. Portanto, a salvação e essa escolha não é com base nas obras dos homens, mas é com base no amor eletivo de Deus. Depois nós vemos a segunda questão a ser respondida, que está aí a partir do verso 14 até o verso 18, e nós vimos também na semana passada, que é a soberania de Deus na eleição e na aplicação da sua justiça. Veja, a pergunta que surge aí logo no início Deus por um acaso então é injusto? Não seria uma injustiça da parte de Deus escolher uns e preterir outros? E Paulo responde de duas maneiras. Primeiro, não há injustiça da parte de Deus, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e isso Ele faz porque Ele é Deus. E nós aprendemos isso na semana passada, inclusive olhando para o Antigo Testamento e vendo que Deus é quem decide se Ele terá misericórdia de alguém ou não, por um simples motivo: Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E em relação aos homens, todos são pecadores. E quando Deus decide ter misericórdia de alguém, Ele não faz isso passando o pano, como os homens fazem, passando de vista aquilo que os pecadores fizeram e deixando para lá. Não, para que Ele ofereça misericórdia, Ele tem que pagar os pecados destes que são alvos da misericórdia com o sangue do seu próprio Filho. Ou seja, a justiça nunca é esquecida. Deus sempre dá o justo pagamento para os seus pecadores. Ele sempre faz a cobrança justa. A diferença é que, para aqueles a quem Ele oferece misericórdia, Ele cobra as suas dívidas da pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo. A segunda resposta que Paulo dá é que Deus não é injusto. Por quê? Porque Ele endurece a quem Ele quer, e Ele faz isso porque Ele é Deus. Ou seja, a gente sabe muito bem que Deus não precisa endurecer o coração de um homem, porque o coração do homem já é duro. E nós vimos o exemplo de Faraó, que Paulo inclusive cita aqui. Nós encontramos pelo menos 7 citações lá no livro de Êxodo, 7 citações em que Faraó endureceu o seu coração, ou seja, ele mesmo permaneceu duro, lá no capítulo 9, a partir do capítulo 7 até o capítulo 9. E aí num dado momento, e especialmente aqui na carta aos Romanos, Paulo cita que Deus endureceu o coração de Faraó. O que significa Deus endurecer o coração de alguém que já era duro? Significa que Deus não o quebrantou, porque a única maneira de que ele não tivesse um coração endurecido é se Deus o quebrantasse. Mas uma vez que Deus podia ter feito isso e não fez, automaticamente Paulo considera: Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Ele é o único que pode quebrantar corações. Ele não quebrantou, portanto, o coração de Faraó, que já estava duro, ele permaneceu duro porque Deus não interviu. E por que Deus não interviu? Porque Ele é Deus. Ele decide o que Ele faz. Esse discurso é duro para os nossos ouvidos no nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a tratar Deus menor do que Ele de fato é, e a nos ver maiores do que nós de fato somos. Então, quando nós ouvimos sobre a soberania de Deus, e sobre o poder e a autoridade de Deus, de fazer com aquilo que Ele criou, o que Ele quer, nós travamos, nós nos bloqueamos. Por quê? Porque a gente não está acostumado com isso. E especialmente a nossa geração tem um problema terrível nos nossos dias com o reconhecimento da autoridade de alguém. Nós estamos vendo aí o tempo todo autoridades sendo questionadas, autoridades sendo desqualificadas. Nós estamos vendo o tempo inteiro jovens e adolescentes não respeitando nem a autoridade dos pais, nem a autoridade de professores, nem a autoridade da polícia, né? A gente está cansado de ver aí transgressores da lei, quando vão ser abordados por policiais, eles já ligam lá o celularzinho e começam a gravar. Quem tem um pouco mais de 40 anos, como eu, lembra da época que a PM usava um capacete branco, escrito PM, e andava a cavalo. Você me pergunta: pastor, por que você lembra disso?
Porque nessa época eu tinha uns 10 anos de idade, e quando um policial passava na sua rua, e você estava na rua, a gente imediatamente corria para o quintal. Por quê? Porque os nossos pais ensinavam, olha, quando a polícia vem vocês têm que se comportar. Porque se vocês estiverem fazendo coisa errada, olha, lá na cintura do policial tem um cacetete lá. E sabe para que é aquele cacetete? Para pôr ordem na cidade. Então a gente tinha medo. E volta e meia, e eu ouvi isso algumas vezes desses policiais, a gente estava na rua, os policiais passavam assim, menino, vai para dentro da sua casa. O lugar de criança não é aqui na rua. Ele estava errado? De jeito nenhum. Nessa época eu morava numa avenida, e essa avenida era extremamente movimentada, e a gente cismava de querer brincar na calçada. E eles passavam ali na tropa a cavalo. Nos nossos dias, né? Primeiro que as crianças nem estão pela rua, mas se um policial chega, e de fato isso acontece, para essa juventude que na madrugada, e especialmente agora que nem pode aglomerar, mas eles aglomeram nas ruas, nas praças, na frente de bares, se um policial chega lá e fala, olha, vamos dispersar, sujeitinho pega o celular lá e começa a gravar, olha, o policial está sendo ignorante, está sendo grosso com a gente. Nós temos uma crise de autoridade. Imagine para essa geração ouvir ou ler nas escrituras que Deus decide ter misericórdia de quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus. Que Deus decide deixar uns com coração duro e outros com coração mole. Por quê? Porque Ele é Deus. E quem é que vai dizer que Ele é injusto? Quem aqui é justo o suficiente para colocar o dedo no rosto de Deus e dizer, o Senhor é injusto? E é isso que Paulo está dizendo. E quando nós entramos então no texto de hoje, a partir do verso 19, Paulo então vai confrontar essa dificuldade que é do ser humano de encarar a soberania de Deus, e vai mostrar para os homens, de fato, de forma absolutamente clara, a soberania de Deus. Vejamos como ele faz isso. A partir do verso 19, Paulo vai tratar da possível terceira pergunta, ou terceiro questionamento que um judeu poderia lhe fazer. Veja, primeiro eles perguntaram, a palavra de Deus falhou? Paulo diz, não falhou. Não falhou porque nem todo Israel é Israel de fato. Segunda pergunta que eles fizeram, então, será que isso não é injustiça da parte de Deus? Eles respondem, não, porque Deus é justo. E Deus escolhe como Ele quer, porque Ele é Deus. E Deus endurece como Ele quer, ou quebranta como Ele quer, porque Ele é Deus. Então a terceira pergunta que Paulo imagina que um desses judeus pudesse fazer é a seguinte, bom, então do que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, do que Deus está se queixando se Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer? Né? Talvez essa pergunta já tenha passado pela sua cabeça. Talvez essa pergunta já tenha passado pela cabeça de cada um de nós, quando nós vemos Deus de forma severa, exortando a nossa vida. Pois bem, Paulo, sabendo que essa pergunta poderia estar passando na mente dos judeus, ele vai respondê-la, mostrando, e nós vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, que Deus pode e tem o direito de fazer o que Ele quer, inclusive questionar e se queixar, porque Ele é Deus. Segundo, Paulo vai mostrar que Deus faz tudo para a sua glória, Ele requer a sua glória em todas as circunstâncias. E terceiro, nós vamos ver que a soberania de Deus não anula a responsabilidade dos homens. Tudo isso para responder esse possível questionamento, porque Deus se queixa ainda, se ninguém pode resistir à sua vontade. Vejamos então isso em 3 partes. Primeiro, versos 20 e 21, veja como Paulo começa essa resposta. Ele imediatamente chama ou repreende essa pessoa que está pensando nessa pergunta. Isso serve para nós, inclusive. Ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? A resposta de Paulo, a gente nunca deve responder uma pergunta com outra pergunta, né? Mas nesse caso aqui, Paulo está fazendo isso. Vocês que estão imaginando, por que Deus está se queixando? Porque Ele é soberano? Por que Ele se queixa de nós então? Você que está fazendo essa pergunta, pois eu tenho uma outra pergunta para você. Quem é você? Quem és tu, homem, para discutir com Deus?
Há um exemplo muito interessante disso acontecendo no Antigo Testamento, quando Jó começa a questionar por que ele estava passando por todos aqueles sofrimentos, por que ele estava perdendo tudo, por que ele foi submetido a uma situação tão miserável. E aí Deus chega para ele e fala assim: ô Jó, peraí, deixa eu só te explicar uma coisa, eu sou Deus e você é o homem. E aí, questionar Deus não é proibido. O que é proibido é a presunção. E Deus vai lá e começa a falar para Jó: Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Você já estava vivo? Onde você estava quando eu coloquei cada uma das estrelas no céu? Onde você estava quando eu estava estabelecendo estações? Quando eu estava colocando limite nos mares? Onde você estava, Jó? E isso continua do capítulo 32 de Jó até o capítulo 41. Deus vai questionando Jó e perguntando: Jó, para quê? Para que Jó entendesse a diferença entre ele e Deus. E aqui o que Paulo está fazendo é precisamente isso. Ele está mostrando o seguinte: quem você pensa que é para questionar Deus ou para achar ruim alguma coisa que Deus está fazendo? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Paulo não está dizendo que eu não posso perguntar coisas para Deus, dizer: Senhor, tem coisas que o Senhor faz que eu não entendo, eu sou limitado demais, o Senhor pode me ajudar a entender? Fala comigo. Mas não é o ponto aqui, que essa possível pergunta que Paulo está imaginando que estava na cabeça dos judeus, é uma pergunta presunçosa. Ele está dizendo: por que Deus está se queixando? Ou seja, é a pergunta de alguém que está dizendo o seguinte: eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu comigo. Por quê? Porque a responsabilidade é toda de Deus. Vocês não estão dizendo que Ele é soberano? Infelizmente, esse é o pensamento de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas, quando ouvem a respeito da soberania de Deus, elas vão dizer o seguinte: então Deus não pode reclamar de nada, porque se Ele é soberano, tudo que acontece, acontece segundo a vontade dEle, porque Ele quis, porque isso. E quem por que Ele está se queixando então de nós? E aí Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Lembra de uma única coisa: Deus é Deus, e por ser Deus, Ele tem o direito de fazer o que Ele quer. Por que Ele tem o direito? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. Para começo de conversa. Segundo, porque todos nós, homens, fomos feitos à sua imagem e semelhança, e Ele nos deu uma ordem e nós desobedecemos. Ele nos deu uma segunda oportunidade e nos deu muitas outras ordens para nos conduzir por um caminho bom, e nós desobedecemos. Especialmente aqui no texto, Paulo, ele estava mostrando que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem. E o que o povo de Israel fez? Rejeitou a Cristo. Então Paulo está mostrando para eles o seguinte: olha, Deus tem razão de estar se queixando. Primeiramente porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele é dono de tudo. Terceiro, porque Ele ofereceu um caminho de salvação. Quarto, porque Ele ofereceu a vida do Filho dEle para salvar. E o que Israel faz? Israel sempre foi rebelde, negligente, e rejeitou isso. E não apenas Israel, mas muitas pessoas hoje fazem isso. Pessoas que talvez vão ouvir isso, ou vão ler isso, e vão dizer: por que Deus está se queixando se Ele é soberano? Bom, vejam só, Paulo aqui está escancarando a presunção do homem que questiona Deus. Por quê? Vamos lá. Deus sempre se queixou de Israel. Agora vamos ver quais os motivos pelos quais Deus se queixou de Israel. Se a gente voltar lá em Êxodo, Deus se queixa de Israel por quê? Porque Deus foi lá, mandou 10 pragas no Egito, para que o povo hebreu fosse libertado do Egito. Não apenas isso, Deus abriu o Mar Vermelho para esse povo passar. E você já viu isso acontecendo alguma outra vez na história? Mas Deus fez isso. Deus colocou uma nuvem sobre esse povo para fazer sombra enquanto eles caminhavam no deserto. Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite diante desse povo para aquecê-los enquanto eles estavam no deserto. Deus todos os dias fazia cair maná, comida do céu, porque no deserto não tem onde comprar comida, para alimentar esse povo. Deus prometeu a esse povo uma terra que mana leite e mel. E sabe o que esse povo fazia todo santo dia? Eles murmuravam, ou seja, eles reclamavam. Tem um pastor que gosta de dizer isso e eu gosto de parafraseá-lo: reclamação é a música do inferno.
Quando você deixa a reclamação fazer parte do seu vocabulário, das suas conversas, dos seus papos dentro da sua casa, você está tocando a música do inferno do seu lado. Ou seja, você está se preparando para ir para qual lugar, afinal de contas? Porque no reino dos céus, é o lugar onde nós vamos adorar e agradecer a Deus por toda a eternidade pelo que Ele fez por nós. Mas no inferno é o lugar onde as pessoas ficarão chorando, murmurando e se agonizando por toda a eternidade, por causa dos pecados que elas cometeram. Então murmuração e reclamação é música do inferno. E o que esse povo fez durante 40 anos no deserto? Reclamou, murmurou, construíram ídolos e adoraram ídolos, desobedeceram às ordens de Deus. Deus mandava ir para um lugar, eles iam para outro. Mas não foi só lá. No período dos profetas, os profetas traziam a orientação de Deus e o povo fazia o quê? Fazia o contrário. E quando o profeta insistia, eles matavam o profeta. Por que Deus se queixava deles? Porque desde o começo eles sempre foram arrogantes, presunçosos, desobedientes. E Deus é Deus, dono de nós, dono do universo, criador nosso. Como pode um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, obstinadamente, presunçosamente, se levantar contra Deus? É por isso que Paulo está dizendo: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Essa é a primeira resposta que ele dá. Deus pode fazer o que quer, porque Ele é Deus. E nesse momento ele está reclamando do seu povo. Por quê? Porque Ele faz tudo pelo seu povo, e o seu povo não faz outra coisa a não ser murmurar e reclamar. E aí Paulo vai usar dois exemplos, duas metáforas do Antigo Testamento, que já tinham sido usadas lá, para exemplificar o quanto é absurdo essa presunção. A primeira que ele vai usar, aparece aí no verso 20. Ele compara o povo de Deus a um objeto e Deus ao Criador. E ele diz: porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Eu não sei se você já criou alguma coisa, se você já fez alguma coisa, mas imagine que você tenha lá uma aptidão de fazer um serviço manual aí, de criar coisas, pintar um quadro, né? Talvez fazer um tapete de crochê, ou fazer um móvel, alguma coisa desse tipo. Você já imaginou que absurdo seria se a coisa que você fez, ela se voltasse para você e começasse a falar assim: não, por que você me fez desse jeito? Eu não queria ser assim, eu queria ser assado. Ou seja, isso é uma coisa tão absurda que todo mundo sabe que isso não acontece. Mas aqui está acontecendo. Mas os homens fazem isso. Nós somos criados por Deus e nós temos a audácia de querer questionar o nosso próprio Criador. O outro exemplo que ele usa, aliás, deixa eu só citar isso para vocês. Essa comparação que ele faz com o objeto, não é uma comparação nova. Se você abrir comigo lá, Isaías 45, versículo de número 9, veja que essa comparação, ela está lá no Antigo Testamento, e Paulo está apenas citando uma coisa que os judeus conheciam muito bem. O profeta Isaías, falando da parte de Deus, disse no verso 9: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre cacos. Acaso dirá o barro, ou seja, o objeto, ao que lhe deu forma: que fazes? Ou tua obra não tem alça? Ou seja, criticando a obra que o próprio Senhor fez. A outra imagem que ele usa é a imagem do oleiro e do barro. E essa imagem está lá em Jeremias capítulo 18, verso 1, quando Deus queria ensinar uma lição para um profeta. Normalmente Deus fazia isso de forma ilustrada. Então um dia Deus chegou para o profeta Jeremias, que estava aguentando a murmuração do povo, entre outras coisas. Chegou o profeta Jeremias e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro. Era muito comum esses oleiros, esses artesãos que faziam vasos de barro, porque era o utensílio que as pessoas tinham para guardar o azeite, para guardar água, para guardar vinho, para guardar essas coisas todas. Então Jeremias vai à casa do oleiro, e quando chega no oleiro, ele observa que o oleiro estava ali com uma bola de barro em cima de uma roda, e ele com a sua mão ia moldando aquilo, dando forma. E quando estava chegando no fim, ele viu que o vaso estava meio torto.
Então ele tira aquele vaso da roda, ele joga no chão, e ele amassa aquilo, quebra aquele negócio de novo, umedece e começa todo o processo novamente. Então Paulo está usando esta imagem para dizer o seguinte: nós somos o barro, e Deus é o oleiro. Acaso o barro pode dizer para o oleiro: ó, eu quero ser assim, ou eu quero ser assado, ou porque você me fez assim, ou porque você me fez assado? Veja como Paulo apresenta isso, está aí no versículo de número 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? E aqui é bom entender a comparação. Ele está dizendo o seguinte: nós homens somos todos pecadores, nós somos o mesmo barro, a mesma massa. Todos nós. Não importa se você é judeu, se você é romano, se você é grego, se você é brasileiro, nós somos todos de uma mesma massa. E que massa é essa? É uma massa falida, é uma massa podre, é uma massa de pecadores. Agora, eu tenho direito de discutir se Deus pega um pedaço dessa massa podre e resolve redimir e fazer um vaso de bênção, um vaso de honra? Eu posso questionar Deus por fazer isso? Não, eu só posso agradecer ao meu Criador, porque Ele me deu forma. E se Ele me fez um vaso de honra, que bom que Ele me fez um vaso de honra, isso é bênção. Se Ele me fez um vaso de ira, Ele não fez comigo nada mais, nada menos do que aquilo que eu sempre fui. Lembra, nós somos uma massa podre, porque todos os homens pecaram, todos nós somos pecadores. Qual que é o destino de um pecador que não se arrepende, que não crê em Cristo Jesus? É sofrer a ira eterna. Então veja, quando o texto diz que do mesmo barro Deus pode fazer vasos de honra e vasos de ira, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, isso significa o quê? Deus, que é o oleiro, pode fazer da mesma massa um vaso para honra, um vaso para desonra, e Ele não está sendo injusto, e Ele não está cometendo pecado, não está fazendo nada de errado. Primeiro, que Ele é o dono da massa, Ele faz com a massa o que Ele quer, Ele é Deus. Segundo, porque essa massa já é uma massa podre. Então o aproveitamento que Ele faz no vaso de honra, isso aí é resultado da ação dEle. E aqueles que são vasos de ira, eles são nada mais nada menos do que responsáveis pelas consequências que eles estão sofrendo, porque afinal de contas todos nós somos pecadores. Mas pastor, mas o pessoal que é salvo então não está recebendo um privilégio a mais? Está recebendo um presente chamado graça. Mas essa graça não é de graça para Deus. Eu recebo a graça de Deus, que é um favor que eu não mereço, porque eu sou um pecador como os outros. Mas para Deus poder me dar essa graça, Ele teve que cobrar minha dívida do filho dele. Agora imagine se fosse você no lugar de Deus, que você oferecesse o seu filho para salvar uma pessoa que você ama muito. Imagine que as outras chegassem para você e então, você é injusto, porque você fez para um e não fez para os outros. E aí você tem que explicar: não sou justo, eu sou gracioso, porque os que foram salvos, eles não foram salvos porque eles mereciam, porque eles eram mais bonitinhos do que os outros. Eles foram salvos porque eu quis salvá-los. Mas para salvá-los eu não fiz vistas grossas aos pecados deles. Para salvá-los eu cobrei o preço da salvação deles do meu próprio filho. Vocês não podem me obrigar a oferecer o sangue do meu filho por quem vocês queiram. Eu sou Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus é Deus. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Se Deus faz um aproveitamento de uma massa que está perdida, Ele faz esse aproveitamento com o sangue, com a pena própria. Quem é o barro para dizer: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Esse é o ponto de Paulo. Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus. E até para exercer sua soberania, Deus não comete injustiça, porque Ele paga a injustiça dos pecadores que Ele quis salvar. Então essa é a primeira resposta de Paulo. Diante desse questionamento, ele está dizendo o seguinte: olha, quem és tu, homem, para contender com Deus? Deus é Deus, e os homens são todos pecadores. E se Deus quis salvar alguns, quem são vocês, barros, para questionar o que Deus está fazendo? Segunda resposta:
Está aí a partir do verso 22. Deus faz tudo para a sua glória. Veja bem, por que Deus faz tudo para a sua glória? Informação importante. Quantos Deus existe? Só existe um Deus, único e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos seres humanos existem? Hoje sobre a terra, 7 bilhões e cerca já de 500 milhões de seres humanos. Se eu quiser glória para mim, isso é uma grande arrogância, isso é uma grande petulância, isso é uma grande injustiça, isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque eu tenho 7 bilhões e meio de semelhantes a mim. Eu não posso requerer glória, porque eu não sou o único ser humano nessa terra. Muito pelo contrário, se eu tenho um semelhante, eu devo ter tratamento igual a ele, e ele deve ter tratamento igual a mim. Nós somos iguais. Eu não posso requerer glória. Agora, só existe um Deus. Para Deus é legítimo querer a sua glória. Por quê? Primeiro porque quando Ele criou o homem para a sua própria glória. Ou seja, Ele criou o homem para que ele fosse elogiado pela beleza da sua criação, pela sabedoria da sua criação, pela bondade dele estampada em tudo que ele fez. Eu gosto muito de falar sobre bondade de Deus, e você pode pensar sobre a bondade de Deus quando você entra, por exemplo, num pomar, e você vê frutas de cores diferentes, com sabores diferentes. Isso é maravilhoso. Você fala, não, pastor, mas isso é bondade? É bondade, comparado a você que tem um cachorro, que você dá a mesma ração para ele todo santo dia, durante a vida inteira dele. Você já imaginou se Deus fosse fazer com a gente o que a gente faz com o cachorro? Já pensaram nisso? Ou seja, Deus ele demonstrou sua beleza, sua sabedoria, sua bondade, através das coisas que Ele criou. Quando você olha para uma floresta, quantas tonalidades de verde você vê? Quando você olha para um crepúsculo, quantas tonalidades de cor você vê em torno do sol? Quantos tons de azul você já enxergou no céu? Isso é a bondade de Deus. Deus podia ter criado um mundo cinzento. Deus que podia ter criado um único alimento para a gente se alimentar dele. Deus podia ter feito uma terra esférica, sem nenhum tipo de elevação, e fosse tudo um plano eterno. Se olhasse para o horizonte, não tinha nenhum relevo. Deus podia ter criado todo mundo com o mesmo rosto. Já pensou um negócio desse? Mas Deus não fez isso. Deus estampou a bondade dele em cada coisa que foi criada, porque Deus criou coisas absolutamente diferentes, numa infinidade absurda, e até o próprio ser humano, que é uma mesma raça, mas não tem ninguém com o rosto igualzinho do outro, e nem com a digital igual. Bondade de Deus. É justo Deus querer a sua glória? Claro que é. Ele é único, e tudo que Ele faz é perfeito, é belo, é justo, é santo, é gracioso, é cheio de alegria. Então é justo que Deus requeira a sua glória. Então Paulo está usando esse argumento para dizer o seguinte: olha, você que está questionando por que Deus se queixa, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, quem és tu, homem, para questionar Deus? Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Segundo, Deus faz todas as coisas para mostrar a sua glória. Então deixa eu te explicar. Na salvação Deus mostra a sua glória, e na condenação Deus também mostra a sua glória. Vamos ao texto, versos 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, ou seja, os homens da desobediência, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Vamos lá, observe. Quando você lê o 22, fala o seguinte: olha, Deus mostra a sua glória através dos pecadores, dos vasos de ira, dos homens que não se arrependem. De que forma? Primeiro, tolerando os pecados deles ao longo de séculos. Isso mostra o quanto Deus é longânimo,
é a glória de Deus, que não destruiu esse mundo ainda por causa da sua longanimidade. E aí a gente agradece a Deus, porque é tão bom viver, apesar desse mundo ser um mundo caído, apesar dessa terra estar em ruínas, mas é tão bom viver. E nós estamos vivos até hoje, porque Deus tem tolerado os vasos de ira, e não tem feito o que Ele fez, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando Ele mandou fogo do céu e consumiu todos. Mas não apenas isso, diz também sobre esses vasos, que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Veja, por causa dos pecados dos homens existe uma condenação, e essa condenação, quando ela acontecer, ela manifestará a perfeita justiça de Deus. Ou seja, através dessa condenação, Deus fará notória a sua justiça, a sua santidade. Ele será glorificado pela justiça. E aí, veja um ponto muito importante: o inferno é um lugar de sofrimento e angústia sem fim, é eterno. Mas o inferno não é o domínio de Satanás. O inferno não é como a mitologia conta, que tem lá um diabo com um tridente, que fica lá espetando as pessoas e atiçando fogo. Isso é mitologia, isso não tem a ver com Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, diz que no último dia, o próprio Senhor Jesus lançará no inferno, no lago de fogo e enxofre, Satanás, é o primeiro. O anticristo e o homem da iniquidade, são os dois, o segundo e o terceiro. E junto com eles, todos os homens pecadores que não se renderam a Cristo Jesus. Ou seja, o inferno é um lugar de sofrimento para todos. Não tem. Quem é o Senhor do inferno? É o Deus justo e verdadeiro, que no inferno manifestará a sua justa justiça. Veja bem, todo joelho, a Filipenses nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não está dizendo que todos serão salvos. O que significa que lá no inferno, todos que estarão lá não estarão lá se queixando, aborrecidos contra Deus. Eles estarão reconhecidos dos seus pecados, reclamando e se contristando e murmurando contra eles mesmos, pelos pecados que eles cometeram, porque eles também vão se dobrar e vão dar glórias a Deus. Não é que vai haver um culto do inferno, mas significa que ninguém estará no inferno se sentindo inocente, mas todos no inferno estarão lá absolutamente cientes da glória, da justiça, da bondade, da retidão e da santidade de Deus. E é por isso que eles sofrerão, porque eles saberão que eles tiveram oportunidade de render-se ao Senhor, e eles o rejeitaram. Ou seja, os vasos de ira também servem para que Deus mostre a sua glória? Servem. Inclusive aqui no tempo, vamos lembrar dos exemplos que ele já usou no capítulo 9. Faraó endureceu o coração, não deixou o povo sair, Deus mandou 10 pragas. Deus mostrou sua glória. Pôncio Pilatos, junto com Herodes, tramaram junto com gente de Israel, e o povo gritou: crucifica! E Cristo foi crucificado, e na sua crucificação nós fomos salvos, e Deus é glorificado e o seu Filho também, porque Ele se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz, mas o Pai o exaltou, Ele ressuscitou e ascendeu, e está à destra do Deus Pai. Ou seja, através da dureza, da rebeldia e da violência daquelas pessoas lá em Israel, na plenitude dos tempos, a obra de Cristo foi concretizada, e o Pai foi glorificado e exaltado, e o Filho também. Ou seja, Deus faz tudo para a sua glória. Isso não implica em salvação. E aí é interessante, mas pastor, então Deus empurrou esses homens, preparou esses homens para fazer o mal? Não. Vejam só, é interessante que no final do verso 22, que fala sobre os vasos da ira, diz que eles estão preparados para a perdição. Não diz quem os preparou, não diz que Deus os preparou para a perdição. Mas quando você vai ler sobre os vasos de honra, vamos para o verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Ou seja,
Deus mostra a riqueza da sua glória, do seu poder, da sua misericórdia, da sua bondade, em vasos de misericórdia, ou seja, aqueles vasos que recebem a misericórdia de Deus, ou seja, que recebem os frutos do sacrifício de Cristo, que para a glória preparou de antemão. Veja, vocês percebem a diferença do verbo? Lá no verso 23, fala que eles estão preparados para a perdição. No verso 23, diz que ele preparou. O eu aí é o sujeito oculto, que é o próprio Deus, que para a glória preparou de antemão. Ou seja, e quem é que preparou? Deus. O verbo mostra duas situações, que eu quero encerrar essa resposta da seguinte maneira. Veja bem, vasos de ira preparados para a manifestação da justiça de Deus e da glória de Deus através da sua justa punição, quem é que os prepara para esse castigo eterno? Eles mesmos. Quando o texto diz preparado, significa que tudo que era necessário fazer para receber a ira de Deus, eles fizeram. Eles rejeitaram Deus, eles desobedeceram a Deus, eles pecaram contra o próximo, eles pecaram contra Deus, eles foram arrogantes, presunçosos, invejosos, eles foram impuros, eles foram lascivos, adúlteros, arrogantes, desobedientes aos pais, murmuradores. E qual que é o resultado do pecado deles? Eles estão preparados para a perdição. Agora, os vasos de misericórdia, que são aqueles que creem em Cristo Jesus, os salvos. Veja, aí eu não tenho condição de me preparar para a salvação, porque eu sou um pecador, lembra? Eu sou um pecador. Então como é que eu sou salvo? Deus me preparou para a salvação. Fazendo o quê? Enviando o Filho dele para morrer em meu lugar, primeiro. Segundo, enviando o seu Espírito para me convencer que eu sou um pecador e que eu devo crer no Filho, que é Cristo, e colocando no meu coração um coração novo, tirando o coração de pedra dura e colocando um coração de carne. Estas obras são de Deus. Portanto, os vasos de misericórdia são preparados por Deus para a salvação, para experimentar a riqueza da sua glória. Os vasos de ira, eles são preparados por si mesmos, cometendo os pecados, de forma absolutamente resoluta. Muito bem, caminhando para o fim, vejamos o terceiro argumento de Paulo do porquê que o homem não pode questionar Deus. Primeiro, porque Deus é Deus. Segundo, porque Deus faz tudo para a sua glória, e é legítimo, porque Ele é único e exclusivo. Terceiro ponto de Paulo, o fato de Deus ser soberano não anula a responsabilidade de Israel. E como é que Paulo faz isso? Paulo faz isso usando vários textos a partir do verso 24 até o 29, onde ele vai dizer o seguinte. Primeiro, 24. Quando ele faz referência aos vasos de misericórdia, no final do 23, ele continua no verso 24 dizendo, os quais somos nós. Ou seja, nós crentes em Cristo, convertidos. E ele diz, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Ou seja, está perguntando, vocês não sabem que Deus faz vasos de ira para mostrar a sua glória, e vasos de misericórdia para mostrar a sua glória, dos quais também todos nós somos parte, tanto judeus quanto gentios? Vocês não sabem disso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, o povo de Israel está reclamando por quê? Está reclamando porque Deus se queixa? Mas vejam bem, eles desobedeceram a Deus desde o começo, e Deus lá atrás vinha avisando que Deus ia chamar um outro povo, por causa da desobediência deles. Vou relembrá-los aqui alguns momentos. Primeiro, lá no capítulo 33 de Êxodo, Deus queria acabar com o povo, porque eles murmuravam. E aí Moisés foi lá, Senhor, tenha paciência com esse povo, o Senhor prometeu que ia fazer esse povo entrar na terra prometida, Senhor, por favor, tenha paciência com eles. Nós vimos no domingo passado aqui na pregação inúmeros. Os espias foram lá ver a terra prometida em 12.
Quando eles voltaram, só 2, só Josué e Caleb acreditavam que eles podiam dominar aquela terra, porque Deus tinha prometido. Os outros falaram, naquela terra não dá para entrar, tem gigante lá. Os muros da cidade são absurdamente grandes e altos, não dá para entrar. E inflamaram o povo de tal maneira que o povo se revoltou e queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. O que Deus faz? Antes que eles fossem apedrejados, Deus se manifesta naquele lugar, e Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou ferir esse povo com peste, e vou matar todo mundo, e de você eu vou fazer um povo maior do que esse. O que Moisés faz? Moisés vai lá, Senhor, tenha misericórdia deles, o Senhor prometeu que os fazer entrar, e Moisés intercedeu. E assim foi, em todo o Antigo Testamento, Deus alertava o povo através do profeta, dizendo para o profeta, fala com o povo, para de fazer isso, para de fazer aquilo, se arrependam, senão eu vou destruir vocês. E o profeta ia lá e entregava a mensagem, muitas vezes eles ficavam com ódio, e queriam matar o profeta. Ou seja, eles estão desde o princípio, provocando Deus. E agora Paulo diz, olha, Deus tem vasos de misericórdia, e esses vasos de misericórdia, são tanto judeus quanto gentios, sabe por quê? Porque vocês provocaram a Deus, e Deus vem avisando desde o passado, que Ele ia chamar um outro povo, e agora Ele está chamando gente que não é judeu, Ele está chamando gentios. E veja, Paulo cita 4 textos do Antigo Testamento, para confirmar esse ponto dele. Primeiro que ele cita, está aí no verso 25, Oséias 2, 23, é o texto que está citado, e ele diz assim, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Olha o que Paulo está dizendo para eles, olha, Deus sempre teve um remanescente fiel, e numa época esse remanescente era composto só de judeus, mas agora esse remanescente é composto de judeus e gentios, porque o povo de Deus não é aqueles que são descendentes de sangue, mas o povo de Deus são todos aqueles que Deus quis chamar, e ter misericórdia deles. Segundo texto que ele cita, Oséias 1, versículo 10, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, fazendo referência aos que não eram judeus, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É o que Paulo está dizendo, olha, os que antes não eram povo de Deus, agora Deus os está chamando, e eles serão chamados povo do Deus vivo. O que significa? Israel, vocês rejeitaram a Deus, e Deus está chamando um outro povo. Vocês estão reclamando do quê? Vocês tiveram os privilégios, mas vocês rejeitaram a Deus. O que Paulo está colocando na mesa é o seguinte, Deus é soberano, mas vocês são responsáveis. A vontade que Deus estabeleceu lá na eternidade, ela acontece? Acontece, ninguém questiona, Deus é soberano. Mas o outro lado da moeda é que Deus não força ninguém, a não ser quando é para quebrantar o coração para a salvação, mas Deus não força ninguém a pecar. E se vocês estão recebendo a sentença do pecado de vocês, isso não é por culpa de Deus, mas é por culpa dos pecados de vocês. Ou seja, ninguém pode dizer o seguinte, olha, eu só sou um pecador, porque Deus lá na eternidade escolheu que eu fosse um pecador. Isso é mentira. Você é um pecador porque quando você nasceu, logo nos seus primeiros passos, você sentiu gosto pela desobediência. Você passou a desobedecer. E você tem uma vida de desobediência, uma vida de pecado, e não é Deus que te impulsiona a pecar. É isso que Paulo está dizendo. Que presunção é essa de vocês? Quem são vocês para discutirem com Deus? As injustiças de vocês clamam contra vocês. Vocês não podem usar a soberania de Deus como um argumento para se isentar da sua responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. E o mal de muita gente que não entende a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da eleição, é querer culpar Deus pelos seus próprios erros. Deus não é culpado pelos seus erros, você é culpado pelos seus erros. Deus é sim responsável pelo quebrantamento de corações. Portanto, se você ainda tem um coração duro, eu sugiro a você que nessa noite peça ao Senhor que quebrante o seu coração, porque Ele é o único que pode fazer isso. Deus não deu para ninguém um livrinho dizendo quem seria salvo e quem não seria. Deus tão somente enviou uma mensagem: arrependam-se, porque o tempo está próximo. E Deus nos mandou pregar essa mensagem para
todos os homens, para que nenhum homem possa chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, não sabia. Deus mandou dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, para que ninguém chegue diante dele e fale assim: não, Senhor, mas eu achava que eu era justo. E Deus vai dizer: não, eu sempre te notifiquei de que vocês não são justos. Então o que Paulo está dizendo: quem são vocês para contenderem com Deus? Vocês são pecadores. Ah, mas Deus é soberano. Você não pode excluir a sua responsabilidade por causa da soberania de Deus. Pastor, mas como é que eu junto as duas coisas? Essas duas coisas, nós até chamamos isso de antinomínia. O que significa uma situação de antinomínia? É quando você tem duas verdades aparentemente contraditórias, que aparecem e ambas estão provadas. Ou seja, nós não sabemos exatamente como Deus faz para conectar essas duas coisas, mas nós sabemos que as duas coisas são verdadeiras, e ambas estão amparadas num conceito bíblico. Deus é soberano, sim. E eu sou responsável? Sim, também. Eu gosto muito de uma ilustração que cita dois textos bíblicos, que quando algumas igrejas antigas, elas colocavam do lado de fora da igreja, na fachada, uma frase escrita assim, um versículo lá do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, do lado de fora da igreja. E aí a pessoa entrava na porta da igreja, assistia o culto, e quando ela saía, tinha um outro texto do lado de dentro também de Mateus, dizendo: ninguém pode vir até mim se o Pai não o trouxer. Isso é soberania divina, responsabilidade humana. É melhor você saber sobre sua responsabilidade antes de saber sobre a soberania divina, para que você não tenha a mesma tentação que esse suposto judeu aqui está tendo, de usar a soberania de Deus como uma justificativa para os seus pecados. Antes que você entenda: o Senhor está te chamando, e é responsabilidade sua ouvir esse chamado. É obra de Deus quebrantar o seu coração e te trazer aqui. Então, deixa eu te dizer o que pode estar acontecendo nesse momento. Você pode estar ouvindo essa mensagem, e nesse momento, Deus está chamando você à responsabilidade, dizendo o seguinte: é responsabilidade sua buscar arrependimento, é responsabilidade sua crer em Cristo Jesus, é responsabilidade sua se render a essa salvação que eu ofereço. E se você se render, você vai ouvir da boca deste pregador e do Senhor: olha, você só veio porque Deus te trouxe. Então eu suspeito que se você está assistindo esse vídeo e está assistindo essa mensagem, é porque Deus está te atraindo. Senão você poderia estar fazendo qualquer outra coisa diferente de assistir essa mensagem, porque o soberano Deus quis que você ouvisse. Isso pode significar duas coisas: ou que Ele quer te tornar ainda mais indesculpável para a ira, ou Ele quer quebrantar o seu coração e te salvar. Nós só vamos saber disso com o passar do tempo. Se você vier, é a segunda hipótese, é vaso de misericórdia. Se você resistir, talvez você tenha muitas outras oportunidades, ou talvez não tenha mais nenhuma oportunidade. E se você não tiver nenhuma oportunidade, então é vaso de ira. Portanto, meus irmãos, vejam que Paulo está dizendo: a soberania não anula a responsabilidade. Então, não queira presunçosamente questionar Deus por Ele estar se queixando. Deus pode queixar-se o quanto Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quer. Segundo, Deus quer a sua glória, e por isso tem vasos de honra e vasos de ira, porque Ele faz tudo para a sua glória. E se Deus está se queixando por quê? Porque Israel e porque muita gente ao redor do mundo e ao longo da história tem tido oportunidade de arrependimento e não tem aproveitado. Por isso que Deus se queixa, porque nós todos temos responsabilidade sobre a nossa condenação. Terceiro texto que Paulo usa, Isaías 10, 22 e 23. Ele diz: ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo está dizendo: ainda que israelitas existam milhões, somente o verdadeiro remanescente, ou seja, aqueles que de fato são do Senhor Jesus, o verdadeiro Israel é que serão salvos. E esses são
judeus e gentios, gente de todas as nações. Continuação, e aí ele está citando o verso 23 de Isaías 10, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, em breve, ou seja, tudo que Deus disse vai se cumprir. E o último texto que ele cita é Isaías 1:9, que ele diz: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra, e a semelhança de Gomorra. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o próprio profeta Isaías diz, gente, nós somos um povo parecido com o povo de Sodoma e Gomorra, um povo que Deus poderia exterminar da face da terra. Deus não faz isso, porque no meio do povo existe um descendente, um remanescente fiel, que ama o Senhor, que tem coração contrito, tem vasos de honra, preparados pelo próprio Senhor para a misericórdia. Ou seja, Paulo aplica de forma objetiva, clara e com muita autoridade as respostas que ele dá embasado na própria Escritura, porque a Bíblia se explica pela própria Escritura. E Paulo está dizendo, olha, não é errado perguntar coisas para Deus. O errado é presunção, arrogância. E nós não podemos questionar Deus, porque Ele é Deus. Segundo, Ele nos mostra que Deus está fazendo coisas para a sua glória, Ele está construindo um monumento à sua glória. E esse monumento é feito de vasos de misericórdia, preparados pelo próprio Deus, e de vasos de ira, preparados pelos próprios homens, quando pecam. Esta doutrina não é uma doutrina simples e nem fácil para nós homens, que somos naturalmente orgulhosos, e especialmente num tempo como o nosso, em que o homem se acha o centro do universo, em que o homem se acha maior do que o próprio Deus. Então talvez você tenha sentido em algum momento da vida, ou até mesmo agora, dificuldade com esse assunto, soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas eu quero te fazer alguns convites. O primeiro deles, quero te convidar a ler as Escrituras, a Bíblia inteira, e você vai ver o quanto a Bíblia mostra a soberania de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O quanto a Bíblia mostra a doutrina da eleição e da predestinação, de Gênesis a Apocalipse. E que não é uma doutrina demoníaca, como dizem alguns. Primeiro, porque ela é bíblica, ela está amparada nas Escrituras. Segundo, porque nós temos um Deus soberano, e não há nada de errado em esse Deus soberano escolher, eleger, salvar. E Paulo nos diz, quem és tu, objeto, para contender com o seu Criador? O que é o barro para questionar o oleiro? Se nós somos, ou se um homem é condenado ao inferno, nós não, né? Se um homem qualquer é condenado ao inferno, ele vai ao inferno por causa dos seus pecados. E se alguém vai para o céu por causa do sacrifício de Cristo, não vai por méritos próprios. Portanto, ainda que eu tenha dificuldade de compreender, eu não posso negar aquilo que claramente está nas Escrituras. Portanto, eu devo me humilhar diante de Deus e pedir, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se o Senhor me quebrantou, me fez crer na Tua palavra, me sustentou até aqui, me sustente até o fim. Filipenses capítulo 1 diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o final. Peça para o Senhor, Senhor, me ajude a caminhar na fé, mesmo com assuntos difíceis como esse, que eu nem sei lidar direito, mas que o Senhor me ajude, especialmente a ser responsável com a minha vida. Terceiro, se você tem essa dificuldade, eu sugiro também que você procure instrução com pessoas que possam te dar essa instrução. Procure o pastor da sua igreja, fale com ele, peça ajuda. Mas também ore e peça ao Senhor que te ilumine para que você consiga compreender. Na realidade, compreender essa doutrina é uma escola de humilhação. É uma escola que nos chama à verdadeira posição de nós outros homens, que é a posição de criatura, de servo, diante do Criador. E quando arrogantemente enfrentamos essa doutrina com resistência, nós estamos, no final das contas, nos rebelando contra o próprio Deus.
Por último, se você ainda não é cristão, como eu acabei de dizer, e ouviu estas palavras, eu tenho uma boa notícia e eu tenho uma péssima notícia. A boa notícia é que se hoje você ouvir a voz do Senhor, você será salvo. A má notícia é que, ao encerrar esta mensagem, você, mais do que há 1h30 atrás, você é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque agora você sabe a verdade. Você sabe que a salvação é somente por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Portanto, eu quero orar por você, e a minha oração é que Deus quebrante o seu coração e que você desfrute desta grandiosa salvação em Cristo Jesus, o que te fará vaso de misericórdia, vaso de honra e não vaso de ira. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, e a minha oração nesse momento é que o Senhor complete, ó Deus, esta palavra no coração de cada um, e que o Senhor, ó Deus, aplique-a de tal maneira que todos nós possamos, ó Pai, fazer bom uso daquilo que aprendemos. Que o Senhor tire de nós toda arrogância e toda presunção, e que o Senhor, ó Deus, nos anime para sermos obedientes, sinceros e tementes ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor, que é soberano sobre a história, que o Senhor, ó Deus, tenha dias de alegria e dias, ó Deus, de suave desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor escritos a nosso respeito. E que a gente nesses dias saiba ser grato ao Senhor. Afasta dos nossos lábios a murmuração e a reclamação, o que é uma demonstração tácita de orgulho e de rebeldia. E enche os nossos lábios de gratidão ao Senhor. É a oração que fazemos nessa noite, rogando também o descanso e a renovação das nossas forças, em nome de Jesus. Amém.